Saudação de paz a todos. Então, tem uma religião que diz que a igreja foi fundada em Pedro, firmada nele. Só que isso é errado. Quando nós lemos a confissão de Pedro, temos que ler com atenção, buscando os originais gregos. Porque a igreja nunca foi fundada em homem nenhum. Mas a principal pedra de esquina é Cristo Jesus. Quando Pedro recebeu a revelação ali, o Senhor falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e nem sangue que te revelaste isso. Ou seja, Jesus estava dizendo: Pedro, você recebeu aí uma revelação do Espírito Santo. Não veio de você esta confissão. Então, Jesus disse assim: eu te digo, no original grego, te digo que tu és Petros, e sobre esta Petras edificarei o que chamarei de minha eclésia, e os portões do Hades, o Hades, não prevalecerão contra ela. Precisamos entender esse argumento de Jesus com Pedro. Quando Jesus disse: tu és Petros, fragmento de rocha, o que significa? Sobre esta pedra, ou seja, sobre essa rocha maciça, sobre esta revelação, sobre quem te revelou isto, sobre mim, eu vou edificar, eu vou levantar minha eclésia. Eclésia não significa templos de pedra. Eclésia significa um grupo de pessoas reunidos ou unidas em um lugar. É chamado de Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo não é essas igrejas de templos feitas por mãos humanas, mas a Igreja de Jesus Cristo é pessoas, são pessoas. Não são denominações, não são templos, são pessoas. Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que muitos serão salvos em vários lugares do mundo, em vários países. Se sentarão no reino, na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Em momento algum da história, Jesus falou sobre denominação nenhuma ou igreja nenhuma. Você que defende que a sua igreja é a certa, está errado. Está errado. Temos que defender o Evangelho de Jesus Cristo, não a igreja. Congregamos? Sim, porque temos que congregar, servir a Deus com alegria. Mas a placa da igreja não deve estar no nosso coração. Quem deve estar no nosso coração é Jesus Cristo, o Senhor, não a placa da igreja. Em momento algum, Jesus levantou a igreja sobre Pedro. Porque se Jesus levantasse a igreja sobre Pedro, a igreja ia perecer, ia se acabar, porque Pedro morreu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro, como os demais apóstolos, como todos aqueles que morreram em Cristo, estão no seio de Abraão, no paraíso, aguardando a vinda de Cristo para a ressurreição da glorificação eterna. Eles estão lá, como nossa irmã Maria e todos aqueles que morreram debaixo da obediência do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 1, no verso 14 de Atos dos Apóstolos, que quando Jesus sobe ao céu, a ascensão de Cristo, ficaram ali os apóstolos, as mulheres e Maria, a irmã de Jesus, e seus irmãos, na oração, ali aguardando que as promessas do Pai se cumprissem. E ali se encerra, você não ouve mais falar sobre a nossa irmã Maria, Então, a igreja, ela não foi fundada no homem, de jeito nenhum. A igreja é fundada em Cristo. Jesus disse que os portões do Hades ou do inferno não prevalecerão. Ou seja, o inferno, as hortes malignas da maldade nunca vai conseguir destruir o povo de Deus. Não é os templos, a igreja é um povo. Nunca vai destruir o povo de Deus. Porque Jesus é o cabeça da igreja, é o comandante, é o general da igreja. É o Senhor da igreja. Por isso que em Cristo Jesus nós temos esperança plena da vida eterna, não nos apóstolos, não nas placas de igreja, mas a nossa fé tem que estar fundada, firmada, fundamentada em Cristo Jesus, não em placas de igreja. Repetindo, eu respeito todas as religiões, respeito sim, cada qual no seu determinado lugar, mas salvação só há em Jesus Cristo, não há em outro lugar. Entenda, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se o Filho não levar, e ninguém vai ao Filho se o Espírito Santo não levar. Deus te abençoe.